E aí galerinha The World Soccer, como é que vai vocês? Estão tranquilão? Bom galerinha, aqui vai começando mais um The World Soccer de hoje. E vamos aí fazer uma resenha rapidinha sobre a crise, sobre os problemas aí de 4 clubes aí desse campeonato brasileiro, né? 3 da Série A e um que tá na Série B, que é o Vascão, né? E os outros 3 são o Inter, São Paulo e o time do Corinthians. Aí vamos fazer uma resenha rápida aí, né? Pra os torcedores entenderem aí o porquê, a dificuldade desses clubes aí que eles vêm passando aí no campeonato brasileiro, certo? Vamos começar aí pelo time do Corinthians, né? O time do Corinthians aí que vem num desmanche desgraçado, né? Saindo jogadores, né? Acabou de sair agora o Elias, né? Foi o último que saiu aí, o Elias, né? O Corinthians aí que vendeu 20 jogadores, né? Desde o começo de janeiro até agora foram 20 jogadores, acho que até um pouquinho mais que 20 inclusive, né? E com isso, né, o Corinthians acabou tendo um lucro de 125 milhões de reais, né? Só que não é pro torcedor ficar animadão, nossa, tamo com o rabo cheio de grana, vamos contratar jogador pra cacete. Não, não vai contratar jogador, porque o Corinthians só ganhou 125 milhões de reais com essas vendas de jogadores, só que tem dívidas para cacete, né? Porque, né, principalmente do estádio de Itaquera, né? Do estádio de Itaquera a dívida já chega, né, a 1,62 bilhões de reais para pagar, né? E o Corinthians aí vem se afundando nessas crises econômicas aí que vem passando, né? Essa diretoria omissa também, que só tá cagando o time do Corinthians, assim, pior. Esse Roberto de Andrade foi o pior presidente que o Corinthians já teve em toda a sua história, né? Essa bandada de jogadores aí, que inclusive o senhor Eduardo Ferreira, aí, o gerente de futebol, que nesses dias aí comparou, né, essa debandada de jogadores do Corinthians com uma diarreia, né? Então o diretor de futebol de um clube grande me fazer esta cagada, né, é ridículo, sabe? Mostra que o Corinthians está muito mal comandado, né? Muito mal planejado. Enfim, né, o Corinthians aí que fechou o ano passado com déficit, né? Quem não sabe o que é déficit é que fechou no vermelho, fechou devendo, né? Então o Corinthians fechou num déficit, né, de 97 milhões de reais aí no ano passado, então fechou devendo. Então esses 125 milhões que o Corinthians arrecadou com a venda desses jogadores, né, foi, na metade disso foi para pagar aí essas dívidas que ficaram aí do ano passado, para ver se conseguia abaixar um pouco esse déficit aí, né? E o Corinthians aí, né, também no Campeonato Brasileiro também é naquela montanha russa, né? Ganha um jogo, perde 2, aí ganha 2 jogos, perde 3, e assim vai, né? A última lapada que o Corinthians tomou aí no Brasileirão foi contra o time da Ponte Preta, que tomou aquele vareio, aquele massacre de 2-0, né? E pela Copa do Brasil empatou ali, jogando razoavelmente, e no segundo tempo, razoavelmente, contra o time do Fluminense, empatou 1-1, né? Com o Rodriguinho ali empatando ali pro time do Corinthians. Então essa é a situação do time do Corinthians, né? E vamos ver aí como é que o Corinthians vai se sair esse ano e no ano que vem. E eu já alerto a torcida corintiana, não esperem contratações pro ano que vem não, tá? Ou pelo menos grandes contratações, porque não vai ter. Não vai ter. Se tiver contratações pro ano que vem, se vier a ter, vai ser de jogadores ali de médio e não vai sair disso. E vai ser uns 3, 4 anos lá. Não vai passar disso aí. Então, o torcedor corintiano não projete contratações para o ano que vem, tá? Não faça isso, não se iluda, né? O Corinthians aí que agora só volta a jogar no próximo final de semana, dia 8, né? Contra o time do Sport, né? Que tá brigando ali embaixo, né, para sair da zona da degola, para se afastar. Vai jogar no Itaquerão. Então é uma boa chance do Corinthians, né, ganhar aí do Sport e subir um pouco mais na tabela de classificação e se aproximar ali do líder Palmeiras, né? Então vamos ver aí como o Corinthians vai reagir a essas crises, a esses problemas aí que o Corinthians tem dentro e fora dos gramados, né? E vamos aí para o próximo time, que é o time do Internacional, né? O Inter aí que vem a 11 partidas, o Inter não sabe o que é ganhar, não sabe o que é ganhar de um adversário a 11 partidas, né?
o time do Internacional, que chegou até liderar o Campeonato Brasileiro em certa situação, vem passando aí por essa sequência horrível, por essa sequência negativa, né? Desde 1990 que o Inter não passava por uma situação tão feia, tão trágica como essa. Né? O Inter aí 11 jogos sem ganhar, né? E com as excessivas trocas de treinadores, né? Porque era o Agel Fux, aí contrataram o Paulo Roberto Falcão, que acho que ficou meia dúzia de jogo só e foi mandado embora, e contrataram aí o Celso Roth numa medida de emergência, ou seja, o Inter, né, gastando dinheiro a rodo com o treinador, né, tem que pagar já o Fux, tem que pagar o Paulo Roberto Falcão, que é uma coisa ridícula. Eu acho que é até um desrespeito com o Paulo Roberto Falcão, que é um ídolo ali do time do Internacional, fazer isso com o cara, né, contratar o cara e deixar o cara meia dúzia de jogos só e mandar o cara embora. É uma coisa ridícula o que o Internacional fez com o seu ídolo Paulo Roberto Falcão, e o Celso Roth está aí tentando recuperar o time do Internacional, né, o Inter que até conseguiu, né, uma boa vitória, né, ali nos seus domínios ali, no Beira-Rio contra o time do Fortaleza ali pela Copa do Brasil, né, meteu 3-0, né, o Inter jogou até que bem esse jogo, dominou o jogo, né, colocou o time do Fortaleza ali na parede, né, pressionou bastante e conseguiu o resultado. Só que isso é na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro a situação do Inter é outra. No Campeonato Brasileiro, né, o Inter só vem tomando lapada e já está na zona de rebaixamento. O Inter ocupa a 17ª colocação, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então o Inter aí correndo o risco seríssimo de cair para segunda divisão, também seria a primeira vez na sua história, né? Isso nunca ocorreu com o time do Inter, então seria a primeira vez se caso vier a se concretizar, né? Então o Inter aí também vem muito mal planejado também, né? O Inter não tem um elenco bom, sabe? Então é um elenco assim razoável, mediano, e tem alguns jogadores que, sabe, já não estão jogando, não estão representando o manto colorado como deveria, como tem que ser, entendeu? Então, e essa diretoria fazendo um planejamento de bosta também, pelo amor de Deus, a diretoriazinha burra do Inter também, vou te contar. Então o Celso Roth agora vem trabalhando aí, vem fazendo esforços, né, e para tentar tirar o Inter dessa situação, para ver se ganha se embala uma sequência de vitórias aí, para tirar o Inter dessa situação incômoda que está se passando, essa situação vergonhosa que o time do Inter está, né? Então vamos ver se o Inter aí também seja um outro time que embale, que suba aí na tabela de classificação e que não caia para a segunda divisão, que seria uma coisa trágica, seria uma coisa... O torcedor do Inter ia ficar muito sentido, tá ligado? Então vamos ver aí se essa diretoria de bosta do Inter aí consegue fazer alguma coisa, consegue fazer contratações, ou consegue, e o Celso Roth consiga colocar o time aí, encaixar o time para seguir no caminho das vitórias de novo e sair dessa situação. Vamos falar aqui agora do time do São Paulo, né? O time do São Paulo também, que está aí a 4 pontos também da zona da degola, né? O São Paulo que ocupa a 11ª colocação com 28 pontos ganhos, né? São Paulo aí que veio de uma sequência de 3 jogos sem vencer também. O último jogo aí do São Paulo foi um empate com o time do Curitiba em 0-0, né? Foi um empate feio aí em 0-0 pelo time do Curitiba, né? Inteiro Morumbi aí, o São Paulo jogando em casa, empatou com o Curitiba 0-0. São Paulo que vem sofrendo também com as manifestações da sua torcida fora de campo, né? Que teve aí recentemente a invasão lá no CT de São Paulo, onde a torcida se reuniu, invadiu o bagulho mesmo, foi lá pra catar jogador, né? Deu uns pipocos lá no Wesley, né? Acho que até agrediram o Wesley. Também ali no Carlinhos também sofreu também com a pressão ali da torcida que invadiu o CT do time do São Paulo, fez arruaça, fez bagunça, né, roubou algumas bolas, roubou camiseta. Então o São Paulo vem sofrendo uma crise, né, que está prejudicando o time aí, está deixando os jogadores preocupados e acuados, né, e isso vem refletindo aí dentro de campo. Pode ver que o São Paulo está 3 jogos sem vencer, empatou o último jogo contra o Curitiba aí, empatou, né, 0-0 dentro da sua casa, e tá aí, tá a 4 pontos aí da zona da degola também, né? O São Paulo que vai pegar agora nada menos do que
O time do Palmeiras, que é o líder total e absoluto desse Campeonato Brasileiro, e que o São Paulo, lá dentro do Allianz Parque, não tem, digamos assim, um bom retrospecto, vamos dizer assim, né? Ano passado que eu diga, né, que tomou aquele golaço do Robinho, o Rogério Ceni do meio do campo, né? O Palmeiras que nos jogos contra o São Paulo, alguns dos jogos contra o São Paulo no passado, o São Paulo perdeu por 3-0 e outro perdeu por 4. Então, o São Paulo aí vai sofrer na mão do time do Palmeiras aí. O São Paulo precisa vencer, né? O São Paulo já vem de 3, como eu falei aqui, 3 jogos sem vencer. Então o São Paulo tem que vencer até para acalmar a sua torcida também. O Paulo que vem cobrando aí, como eu falei, as manifestações, as torcidas organizadas aí vem cobrando o time do São Paulo. Então o São Paulo precisa vencer para tanto se distanciar dessa zona da degola, desse Z4, para subir um pouco na tabela, né? E também para deixar a torcida mais calma, para deixar a torcida mais suave com o time, para apoiar mais o time, para ir comparecer mais aos jogos, né? Que a torcida do São Paulo é assim, né? A torcida do São Paulo é meio modinha. Quando o time tá bem, tá todo mundo lá apoiando, aí é fácil. Só que quando o time do São Paulo tá nessa draga, quando o time do São Paulo tá nessa nhaca desgrenhenta, o que acontece? O público do time do São Paulo, principalmente jogando em casa, começa a diminuir, começa a cair, entendeu? Então, o São Paulo também vem sofrendo com isso e precisa ganhar, precisa encontrar um caminho de novo das vitórias, entendeu? E ganhar, vocês vão se aproximar cada vez mais ali da zona da degola, entendeu? Então vocês têm que tomar consciência que vocês estão jogando no São Paulo, vocês têm que abrir os olhos, né, enquanto ainda estão suavão aí, né, entre aspas, na 11ª colocação, 28 pontos, abrir os olhos e tentar embalar umas vitórias para se afastar dali, entendeu? Para ir para outra parte da tabela ali, para ficar entre os 10, entre os 8 ali, para ficar ali tentando brigar por uma vaguinha ali na Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores ali, né? Então o time de São Paulo, vamos acordar que a situação para vocês dentro de campo, no Campeonato Brasileiro e fora dele, com a torcida, tudo tal, manifestando, invadindo aí, tá feia para vocês, tá feia. Então vocês tratem de acordar, tratem de abrir o olho, né? E também para encerrar aqui, né, esse giro, né, dos times aí que estão em crise, que estão com problemas, vamos finalizar com o Vascão. O Vascão aí na Série B, né, o Vasco que também aí tá aí uns 6 jogos também, já tá 6 jogos sem saber o que é ganhar o time do Vasco, hein? Acho que tá querendo ficar na Série B por mais uma temporadazinha aí, deve ter gostado da coisa, né? Porque perdeu o último jogo agora pro Bahia por 1-0, né? E, né, Vascão, 6 jogos sem vencer. O time da Colina aí que vinha embalado aí nessa Série B, ganhava todas. Ainda, para deixar bem claro, o Vasco ainda é líder, né? Só que tá sendo aí ameaçado pelos que estão chegando, né? O Brasil de Pelotas, né, e tudo mais, CRB, né? Estão ali se aproximando, estão ali chegando ali no G4, estão se aproximando do Vasco. E se o Vasco não ficar ligado, vai perder a liderança. E se continuar nessa batida aí, parça, de continuar mais jogos aí sem vencer, se bobear até do G4 sai, vai ficar na Série B mais um tantinho aí, entendeu? Então o Vasco trata de abrir o olho, né? O Vasco que essa crise danada, também a torcida já tá começando a cobrar, a torcida também já tá começando a chiar, né? Estão começando a colocar em dúvida aí já também o trabalho do Jorginho. O Jorginho já começa a ficar ali preocupado, começa a dar na corda bamba. Jorginho, se o time não começar a ganhar, fica esperto que você vai rodar, hein? Você vai rodar, rapaz. A do Vasco é fogo pra cobrar, né? O Vascão aí que com essa má fase desgranhenta, né? E o elenco também do Vasco, pelo amor de Deus, né? Aquele miolo de zaga do Vasco é uma bosta, né? O meio do campo do Vasco também tá apático, tá apagado. E os atacantes, então, não tô vendo nenhum que venha se destacando, tirando o Nenê, é claro. Não tô vendo nenhum que venha se destacando aí. Então o Vasco também tem que jogar. Os jogadores têm que acordar pra vida, né? E verem que estão jogando no Vasco, tá liderando a competição, apesar desses 6 jogos sem vencer. Pô, é um acesso pra Série A que tá em jogo aqui. Então vocês têm que acordar pra vida, né? E o Vasco aí que pode vir ter a contratação do Emerson Sheik, exatamente. O Emerson Sheik pode estar indo para o time do Vasco, né? O Sheik que tá sem espaço lá no Flamengo, né? Porque é Guerreiro, é Leandro Damião, é Everton que já tá jogando bem. Então o Emerson Sheik está sem espaço aí no time do Flamengo.
né? E com 3 jogos, acho que o Emerson Sheik só fez 3 ou 4 jogos, então ele pode sim ser negociado e pode ir para o Vasco, né? O Vasco aí está negociando com o Emerson Sheik e ele pode pintar, né? Ele pode pintar a qualquer momento lá na colina, lá, entendeu? Lá em São Januário ele pode pintar lá, entendeu? Então o Vascão aí, essa situação também crítica aí na Série B. Vamos ver, o Vascão tem que acordar, tem que abrir o sinal, né? Tem que atender esse sinal de alerta e abrir a consciência, abrir os olhos que se começar a perder, se começar nessa draga desgraçada, vão permanecer na Série B, vão permanecer onde estão, entendeu? Então, Vascão, vamos ficar ligadão aí, pô, vocês têm que subir pra Série A, vocês são um time grande, mano, vocês estão representando a camisa do Vasco, pô. A Cruz de Malta, caceta. Então vamos lá, vamos representar, cacete. Vamos subir pra Série A. É nóis. Bom, gente, esse daqui foi mais um The World Soccer de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilha nas suas redes sociais, aí o canal, para o canal crescer, né, para se desenvolver, né? E também se inscreve aqui, mano, aqui, ó, né? Tá vendo nessa aqui, nesse inscreva-se vermelhinho? Dá uma clicadinha de leves aqui, um segundinho do seu tempo e você vai me ajudar. Vai me ajudar o canal crescer e vai me ajudar também a ter inspiração para fazer vídeos aqui para vocês, certo? E trazendo mais notícias e informações do seu time. Então, até o próximo The World Soccer aí, galerinha. Parece que voa. Abraço.